Agora são 12 horas e 47 minutos, começando pelo esporte. Alô, Antônio Gabriel. Forte abraço pra você e pra quem tá ligado aqui nesse primeiro tempo do Assunto é Futebol. O Esporte Clube do Recife entrou em campo ontem à noite na Ilha do Retiro pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e ficou no empate sem gols diante do Ceará. 0 para o Leão, 0 para o Alvinegro de Porangabuçu. O Esporte, que com esse resultado saiu da zona do rebaixamento. Estava na 17ª colocação, passou para a 16ª posição com 11 pontos e ultrapassou o São Paulo Futebol Clube no critério de desempate. Porque o São Paulo também tem 11 pontos, só que o saldo de gols do Leão é menor. -4 contra -8 do São Paulo, que ontem tomou uma enfiada do Flamengo 5-1 no Maracanã. A gente escuta agora o técnico do Esporte, Humberto Louser. Na visão dele, o Leão deveria ter saído de campo com uma vitória, seria o resultado justo. E ele também comemorou o fato do Esporte apresentar maior criatividade no setor de ataque. Hoje enfrentamos uma equipe que neutraliza, marca forte, é uma das melhores defesas da competição. Vinha de 8 jogos de invencibilidade, se eu não me engano 6 ou 7 jogos que eles ficaram hoje sem sofrer gols. Então exigiu da gente uma movimentação muito grande. E mesmo com essas virtudes do adversário, nós criamos algumas situações que poderíamos sair com a vitória. É isso que a gente lamenta, é continuar trabalhando, dar confiança aos atletas, acreditar nas nossas convicções, que eu tenho certeza, quando a gente tiver esse refino, que a gente tem evoluído, a gente vai conseguir os resultados e, consequentemente, a gente dará um salto maior dentro da tabela. Pronto, tá então a participação do técnico do Esporte, Humberto Louser, aqui nesse primeiro tempo do Assunto é Futebol. Próximo compromisso do Leão acontece no domingo que vem, dia 1º, em Pituaçu, lá em Salvador, contra a equipe do Bahia. Parada duríssima, mais um clássico nordestino pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A segunda-feira é de folga para os atletas e de reavaliação para alguns jogadores. Ontem, na coletiva também, o Louser falou que o Thiago Neves não foi utilizado porque sentia um desconforto na panturrilha momentos antes do jogo. Por isso que o TN30 foi para o banco de reservas. O Sport, então, tem essa situação do Thiago Neves em aberto para saber o que o jogador tem de fato, se é uma lesão muscular. Tem também a recuperação do Iago Maidana de uma lesão na cintura, a recuperação do Sander de uma lesão muscular, a recuperação do Neilton de uma artroscopia no tornozelo e a reta final de recuperação do Leandro Bárcia, que já está quase apto para voltar a jogar depois de uma cirurgia no joelho no ano passado. Muitos jogadores no DM, justamente no momento em que o Sport está com o elenco mais enxuto. Foram 11 saídas nos últimos 2 meses. Ontem, a nossa reportagem conversou com alguns membros da diretoria de futebol do Sport e, sim, o Leão vai ao mercado, vai contratar algumas peças para essa temporada 2021. Só que também foi relatado que a situação financeira do clube é muito ruim e que a prioridade atual é estancar esse sangramento. O Sport teria feito uma folha muito maior do que o clube poderia arcar nessa temporada. Isso justifica a saída dos últimos atletas, caso de Ricardinho, Tavares, Maxwell e também do próprio Luan Poli, abrindo espaço na folha salarial do Sport. A atual diretoria vai trazer novos nomes, mas não tem tantas balas para gastar, não deve fazer muitas contratações. Destaques do Leão, aqui no primeiro tempo do Assunto é Futebol. Minha gente, o Sport conseguiu um ponto importante ontem, porque lhe permitiu sair da zona do rebaixamento, ultrapassando o São Paulo. Quer dizer, ficando com o mesmo número de pontos do São Paulo, mas pelo saldo de gols, o número de gols negativos do São Paulo é maior do que do Sport, e aí o Sport saiu da zona do rebaixamento, caindo o São Paulo. O que acontece é que o time do Sport conseguiu esse ponto, mas não jogou um bom futebol. A partida, ela foi fraca, porque o time do Ceará também não fez um grande jogo. Mas o que a gente observou no jogo foi
o nivelamento que o Sport acabou conseguindo na partida, porque no primeiro tempo o time do Ceará foi melhor do que o Sport. No segundo tempo o Ceará começou melhor, mas o Sport, com as mudanças e com a ousadia de fazer um 4-2-4, porque o Sport trocou os jogadores de meio campo, tirou os dois meias, o Gustavo e o Thiago Lopes, para colocar atacantes, e fez uma linha de ataque com Mocelin, Everaldo, André e Trellis. Colocou 2 centravantes e 2 pontas, sendo que André vinha buscar o jogo, porque André também, antes de ter essa configuração, ele já estava voltando para puxar o contra-ataque, porque quem não tem meio de campo para assistir, para fazer a bola chegar, evidentemente que o atacante tem que vir buscar. Então isso estava acontecendo com o André. O Sport procurou alternativas para nivelar o jogo e para também trabalhar por uma possível vitória. Não conseguiu. Eu acho que o 0-0 ficou bem no jogo de ontem, porque a produção foi baixa. O Ceará chutou mais no primeiro tempo, o Sport chutou mais no segundo. Agora, chutes de gol mesmo, de defesas espetaculares, nós não tivemos na partida, nem por parte do Sport, nem por parte do Ceará. Nós tivemos sim a falta de pontaria dos dois times, então, defeitos que acabaram levando de fato ao 0-0. Acontece que tem uma história para se contar no Sport. O técnico Humberto Louser está fazendo improvisações e está tentando alternativas de jogo com o que tem. O Sport dispensou muitos jogadores, ainda fala em dispensar mais, mas eram jogadores que também não estavam produzindo. E o técnico entrou ontem, quer dizer, repetindo o que já tinha se visto no jogo anterior, sem um lateral esquerdo, porque o Júnior Tavares foi embora e o Sanders está contundido, colocou o Chico. Chico não tem nenhuma vocação para o jogo ofensivo, é um jogador para atuar plantado. Quando precisou ir para frente, ele mostrou a inabilidade, e aí o técnico tem que se conformar com a primeira linha praticamente plantada, apenas o Rainer saindo. Isso dificulta a transição, porque normalmente essa transição, essa bola que vem da defesa para o ataque, ela vem pelos lados do campo e pelo meio, quando tem um meio campo eficiente, que não é o caso do Sport. Então o Sport tem prejuízo nesse aspecto e muitas vezes trabalha com a bola aérea e a bola rifada. É que ultimamente, por falta de meio campo principalmente, o Sport tem optado por jogar um futebol reativo. É na base do contra-ataque e às vezes lançamentos longos. Isso tem atrapalhado. Por que o Sport precisa contratar? Porque no meio campo já tentou Thiago Lopes, ele joga mais como ponta, ele se esforça, atua na linha de frente, mas não atua no meio, preenchendo aquele espaço, tendo criatividade, articulando o jogo e dando assistência. Ele não está fazendo isso. A mesma coisa também não o Gustavo. A gente tenta dar força ao Gustavo, que é um prata da casa, mas para um campeonato brasileiro desse nível, a gente acha que o Sport tem que contratar. E veja que eu estou aqui na memória com o nome de Thiago Neves, que ontem voltou. Ele estava fora, queria ir embora, houve um convencimento para ele ficar, ele voltou a participar do grupo, mas já estava contundido ontem e não pôde ser lançado. Então, significa dizer que o Sport tem que buscar pelo menos um jogador para esta função no mercado. Precisa de um homem de meio campo. No ataque, a gente admite que por falta de dinheiro tenha que esperar um pouco mais, porque esse ataque pode melhorar. O Mikael é um jogador para contra-ataque, para ser servido, lançar a bola na frente para ele chegar e completar. Mas não tem ninguém fazendo isso. Tem lá de trás o lançamento da bola para ele disputar com o zagueiro. E ele, para controlar a bola, tem dificuldade. André é um jogador para ser assistido. O meia tem que encostar nele para tabelar, assim como os pontas. O André está buscando o jogo, não é também uma característica. E tudo por falta absoluta de um preenchimento do meio-campo competente e de qualidade. Então eu acho que todos os males do Sport passam por essa deficiência do meio-campo que precisa ser resolvida. E aos outros setores também, mas especialmente esse. Então, enquanto
as contratações não saírem, o Sport vai jogar sempre mostrando alguma deficiência, apesar do grande empenho que eu acho que o time teve para manter esse 0-0.